Eu levantei, peguei minha bolsa e a hora que eu virei para ir em direção à porta, algumas cadeiras para trás, um pouco na diagonal de onde eu estava, do outro lado do corredor, tinha um cara se masturbando. Olha, eu queria ser princesa da Disney, porque eu gostava muito dos filmes de princesa da Disney. Depois eu quis ser advogada, até tentei, não deu muito certo. E aí depois jornalista. Na verdade, escritora, e aí depois jornalista. Minha infância, eu aproveitei bastante a questão de brincar. Desde criança, assim, como eu gosto bastante de animal, e é gato, cachorro. Gente, eu tive uma vaca de estimação, assim, no sítio da minha tia. Vou na igreja desde criança. Eu fiz catequese. Tenho 34 anos, tenho uma filha e sou mãe solo dela desde o nascimento dela. E desde quando eu tenho 20 anos eu milito em causas contra violência contra a mulher. Eu acreditava que a faculdade ia salvar a minha história. Então que meu diploma ia me proteger, né, dessas violências que eu vivia até então. Em 2009 eu fiquei doente, né? Eu operei de apendicite e infecção generalizada, quase morri. Então eu falo que isso é um milagre. Eu fui na igreja com a minha irmã nessa época ela morava ainda, a gente morava ainda na cidade de Natal. E aí a gente ia até que nesse domingo eu comecei a reparar uma coisa muito estranha. Aí do nada eu olho pro lado, eu vejo que ele tá me encarando. Quando ele me olha, eu vejo assim, parece que ele tá me tirando a minha roupa. E eu acredito que eu demorei a entender que eu era uma vítima de violência porque eu não queria aceitar. De alguma forma, eu entendia que se eu fazia esse acolhimento, fazia essa defesa, estava, né, dentro desse trabalho de atuação, de acolhimento de outras mulheres, era inadmissível que eu também fosse vítima disso. Por volta das 10 horas da noite, fui pro ponto de ônibus para pegar o ônibus para voltar para casa, igual todos os outros dias daquele ano. Faltando mais ou menos uns 2 quarteirões para eu descer, o último ponto ele fica exatamente no portão da minha casa, assim. Eu levantei, peguei minha bolsa e a hora que eu virei para ir em direção à porta, algumas cadeiras para trás, um pouco na diagonal de onde eu estava, do outro lado do corredor, tinha um cara se masturbando, olhando para mim. E aí eu travei. Eu não reagi. Por que eu não reagi? Então, você passa por um processo de tentar entender o porquê que você não reagiu, o que aconteceu de fato. Muda a maneira como a gente olha pra gente, porque todo mundo tem muita certeza de tudo até acontecer alguma coisa. Depois disso, eu nunca mais consegui entrar num ônibus, mesmo que eu estivesse acompanhada, tipo, tô com um amigo, alguma coisa assim. Eu entrei, eu olho e gravo o rosto de todo mundo que tá ali. Teve um momento que eu fui indicada a ocupar a direção de um espaço, mas porque eu tenho a formação que precisava ter para ocupar, só que o agressor dizia que é porque eu estou te indicando. E quando eu tentei fazer o movimento, que eu percebi que a relação não estava saudável e que eu estava, né, passando por eh, já estava sentindo que eu estava sendo prejudicado emocionalmente, eu estava me sentindo bastante mal com a relação, eh, essa pessoa dizia que não, eu perderia espaços. Ele parou 2 vezes na minha frente pra conversar comigo, na saída da missa. Aí eu vi que o buraco era mais... O negócio era sério. Não é que parou na minha frente, só desviei e saí correndo. Assim, não correndo pra ninguém ver, mas assim, apertando um passo. E eu tava assim, tremendo, nervosa. Você começa a avaliar riscos. Assim, tá, eu tive uma oferta de, sei lá, tive uma oferta de trabalho, vai pegar o horário da noite, como é que eu vou fazer depois para voltar? Nossa, tem um ponto de ônibus na frente que para atrás da minha casa, não vou.
E eu lembro que no dia seguinte, a minha mãe falava assim pra mim, você vai registrar boletim de ocorrência? Eu vou literalmente chegar na polícia e vou falar, olha, eu tava no ônibus e uma pessoa que eu nunca tinha visto na minha vida antes começou a se masturbar, eu entrei em pânico, saí correndo, eu não sei quem é, eu não sei quem viu e não tinha câmeras. A polícia vai olhar pra mim e vai falar, sinto muito. Você quer que eu faça o quê? A gente trabalhava no mesmo ambiente de trabalho e eu não poder ficar sozinha com ele no mesmo espaço. Se alguém saísse pra almoçar e eu percebesse que ia ficar só nós dois, eu tinha que sair. Né, eu cheguei a brigar com a minha mãe. Não tô boa, eu quero ficar aqui, me deixa aqui. Lá no meu bairro tem uma padaria, fica na rua onde ele mora. Eu não consigo ir na padaria. Muita gente vindo me oferecer ajuda, falando, amiga, você precisa de um advogado, você quer ir na polícia, eu vou com você, você tá bem, você tá com medo. Eu tive muitos amigos daqui de Ribeirão, depois desse acontecimento, que eu tava com muito medo de andar sozinha de ônibus à noite. Então eu tinha amigos que me davam carona, minha mãe vinha me buscar durante uns dias até passar um pouco a animosidade, até eu me sentir segura de novo. Eu comecei a me sentir isolada. Eu já tinha cortado com ele qualquer vínculo pessoal. Eu tive que bloquear as redes sociais, porque se ele soubesse que eu estava em determinado lugar, ele ia na onde eu estava. E eu, por isso, estava procurando emprego. E aí, quando surgiu essa possibilidade, ele me chamou para conversar, falou que era uma conversa profissional. E aí, quando eu fui conversar com ele, ele falou: Olha, eu tô sabendo que você tá procurando a vaga de emprego com fulano. E eu conversei com ele e o negócio é o seguinte: quem pode indicar a pessoa para essa vaga só eu. E eu só vou te indicar para a vaga se você voltar comigo. E acabou que eu não consegui a vaga de emprego. E aquilo ali mexeu muito com a minha autoestima, porque já tinha um trabalho, eh, uma atuação dele de dizer que sem ele eu não conseguiria nada, e aquilo ali começou a fazer sentido para mim, de eu acreditar que eu não ia conseguir outro trabalho mesmo se eu não quisesse voltar com ele, que eu não tinha alternativa. E isso foi me dando crises de pânico para trabalhar. Eu chorava muito antes de ir para trabalhar. Eu pedi afastamento do trabalho. Porque começou a ficar uma situação muito insustentável. E aí tinha essa questão da chantagem que eu já estava fragilizado emocionalmente e aquilo ali bateu muito forte em mim no sentido de eu realmente pensar que eu não tinha alternativa, a não ser voltar com ele, se eu não quisesse ver todo o resto da minha vida destruída, porque o trabalho para mim era muito importante e porque garantia minha sobrevivência, a sobrevivência da minha filha. Começo a pensar em culpa, também é uma palavra muito forte, porque eu lembro que eu pensava, será que era porque eu tava usando uma legging? Que eu via muito pra faculdade de legging, ou às vezes um jeans mais justo. E aí eu pensava, talvez tenha sido, sei lá, a gente pensa essas coisas, mesmo sabendo, mesmo tendo. Poxa, eu fui educada em relação a isso, eu sei que a culpa nunca é da vítima, eu sei que a roupa que eu tô usando não autoriza ninguém, eu podia estar pelada no ônibus, podia não ter ninguém no ônibus, uma pessoa em sã consciência, uma pessoa normal não se masturba no ônibus. Então eu recebi vários rótulos e vários processos de difamação e quem não me conhece acabou acreditando de alguma forma. E eu tinha muito medo, não só do agressor, mas dessas pessoas, do quanto que isso poderia me gerar outras violências e que de fato geraram. Até hoje eu recebo xingamentos, pessoas que questionam, que falam que eu não sou militante, que eu me aproveito de pautas de violência contra a mulher para poder prejudicar uma pessoa e que nunca aconteceu o que aconteceu, sabe? Eu acho que o que tem que mudar não é a justiça, são as pessoas. Porque se o cara se sentiu autorizado a fazer isso, é porque existe uma sociedade que autoriza que ele se sinta confortável para isso. E aí eu acho que essa mudança, a gente fala muito de, tem que mudar as leis, tem que deixar as leis mais severas. Leis mais severas não impedem pessoas de cometerem crimes. Eu não me sinto segura. Eu não consigo, eu não tenho coragem de ir em um espaço que eu não tenho minimamente pessoas comigo que eu confio.